Paz e luz a todos que visualizar esse vídeo e que ouvir essa palavra de meditação, palavra de bênção que eu irei deixar agora para abençoar a sua vida. Que a luz do Espírito Santo ela envolva a sua vida e ao chegar essa luz poderosa do Espírito Santo, ao chegar sobre a sua vida, ela traga cura, libertação, bênçãos, providência e quebra de maldição. Aqui quem vos fala é o vosso amigo pastor Jairton Rodrigues. Irei deixar uma palavra para abençoar a sua vida. Vamos começar aqui pelo livro de Salmos, lá Salmo 5 e o versículo 12, que diz assim: Pois tu, Senhor, abençoarei os justos como favor, você o cercará como um escudo. As bênçãos de Deus, ela serve como um escudo para nossas vidas. A bênção proferida sobre a vida de alguém, ela serve como uma proteção, como um escudo que protege a sua vida das maldições hereditárias, das maldições espiritual, das palavras de maldições, das orações ao contrário. Porque Deus ele trabalha com palavras proferidas, com bênçãos, com palavras proféticas, ministradas sobre a vida de alguém. O diabo trabalha com palavras de maldições, com orações ao contrário. Então, quando nós temos o escudo da proteção de Deus sobre as nossas vidas, nenhuma oração ao contrário, nenhuma palavra de maldição, ela nos alcança. Ela não nos alcança. Ela bate e volta. Então, o escudo, ele é como uma proteção. Os soldados de Davi, quando iam para a guerra, eles usavam um escudo para se proteger das flechas, das espadas, tá? Então, ele diz aqui assim: Pois tu, Senhor, abençoarei os justos. Quem são os justos? Justos são aqueles que servem ao Senhor, aqueles que andam na justiça de Deus, aqueles que andam com retidão diante do Senhor, com o coração voltado para Deus. Aqueles que aceitaram Jesus como seu único, suficiente e exclusivo e eterno Salvador, que pode ser chamado Filho de Deus, então passa a ser justo. Então Deus abençoa e Ele nos cerca com o escudo da proteção. As bênçãos de Deus, as palavras proféticas ministradas sobre a vida de um filho, de uma filha, sobre a sua casa, ela vai nos proteger como um escudo poderoso das maldições. Então, o que você deve fazer para que seus filhos venham crescer abençoados, venham crescer prósperos, venham ser inteligentes e que nenhuma maldição venha alcançar eles? O que você deve fazer? O que você acredita? E o que você diz a seus entes queridos, principalmente a seus filhos? O que você fala para eles? O que você fala para eles todos os dias? Só para você ter ideia, os judeus ortodoxos, toda sexta-feira, toda noite de sexta-feira, o ancião, o pai, né, o chefe da casa, o mantenedor, é de costume deles ele fazer imposição de mão sobre a cabeça dos filhos, sobre a cabeça da família, principalmente dos filhos. Porque eles aprenderam com os seus pais, com o pai dos seus pais, e assim veio passando de descendência para descendente, que você proferir palavras de bênção sobre o seu filho, ele vai crescer um jovem abençoado, um jovem inteligente. Ele vai crescer um jovem que estará sob a proteção do escudo divino de Deus. Ele estará sob a proteção das palavras de maldições, das orações ao contrário, enfim. E toda aquela palavra ao contrário não vai alcançar ele, porque ele vai estar com o escudo da bênção de Deus, da bênção do Pai, que foi lançada, proferida contra a vida do filho.
Só para você ter ideia, os judeus eles são tão abençoados que hoje os maiores banqueiros do mundo, tá? Os maiores inventores, banqueiros, músicos, artistas do mundo inteiro são judeus, vieram da descendência de judeus. Eles acreditam que o pai, o ancião, colocando a mão sobre a cabeça dos seus filhos, proferindo a palavra de bênção, abençoando ali os seus filhos, eles acreditam que os seus filhos, quando crescem, passam a ter uma vida abençoada, uma vida próspera e passam a ser inteligente. Eles aprenderam isso lá no Antigo Testamento. O pai passou para o pai e assim veio passando de descendência para descendência, de filho para filho. Eles aprenderam que, por exemplo, o maior exemplo da Bíblia ali no Antigo Testamento é Abraão. A bênção de Abraão, a bênção de Isaac, a bênção de Jacó. A bênção deles que foram liberadas sobre os seus filhos. Eles abençoavam seus filhos. Então, os judeus acreditam que, impondo as mãos sobre os seus filhos, eles vão crescer abençoados. Se você for ver lá no Velho Testamento, lá em Gênesis, capítulo 27, lá no versículo 27, 29, lá em Gênesis, capítulo 38, versículo 40, lá em Gênesis, capítulo 48, versículo 14, 16, você vai ver a passagem de Abraão, Isaac, Jacó, enfim, as bênçãos que eram liberadas sobre os seus filhos. Eles aprenderam. Então, os judeus aprenderam com eles. Tá? Então, a importância de você abençoar o seu filho é muito grande, de você abençoar a sua casa, para que o escudo de Deus venha proteger a sua família. No Novo Testamento, nós vamos encontrar ali os apóstolos que pronunciavam bênçãos sobre as igrejas, né? Ali, Paulo, eles sempre pregavam para as igrejas em Filipos. Paulo declarou, olha o que Paulo declarou, e o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Está lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Outro exemplo também, João lançou uma poderosa bênção sobre Gaio, ao dizer: amado, oro para que tenhas prosperidade em todas as coisas e tenhas saúde, assim como prosperará a tua alma. Em outras palavras, prosperará também a casa, a família. Vamos encontrar também um outro exemplo maior. Até mesmo Jesus pronunciou uma bênção de libertação sobre a filha da mulher de Ciro, Ciro Fenícia, tá? Lá em Marcos 7, versículo 29. Então o próprio Jesus, ele foi um exemplo grande. Jesus chegava assim para o paralítico e lançava a bênção da cura para o paralítico andar. Chegava para o cego, Jesus lançava a bênção para que deixasse de ser cego e passasse a enxergar, do paralítico andar. O oprimido, ele lançava a palavra de bênção, de ordem para os demônios soltar aquela vida e eles passassem a ser libertos. Então nós vamos encontrar grandes exemplos aí na Bíblia de bênçãos, de unção, de palavras de bênção sobre a vida de muitas pessoas. E os judeus, eles têm como exemplo maior aí Abraão, Isaac, Jacó, que sempre ali abençoavam um ao outro, abençoavam sua família, seus filhos. Então, meu amigo, o que você deve fazer para que sua casa seja abençoada? Você tem que proferir bênçãos sobre eles, sobre seus filhos. Você tem que proferir a palavra de bênção para que seja quebrada toda a maldição, para que o escudo do Senhor ela venha proteger os seus filhos no crescimento deles, venha proteger de palavras de maldições, de palavras proferidas ao contrário, de inveja, de olho grande, de bruxaria. Então, quando você profere bênção sobre os seus filhos, eles vão crescer abençoados. Você deve dizer para o seu filho o seguinte: filho, que você seja abençoado em nome de Jesus. Eu ministro prosperidade sobre a sua vida. Eu ministro que toda maldição seja quebrada. Que você venha crescer um rapaz, uma moça inteligente, que venha fazer a diferença. Os judeus, 2% dos judeus, 2% da população dos Estados Unidos são judeus. O Brasil também tem
tem muitos judeus também. Então, se você olhar hoje a vida dos judeus, eles são muito abençoados, eles crescem muito abençoados, porque eles aprenderam que a importância de ser ministrada a bênção sobre os filhos, para que todas as maldições venham ser quebradas. Espero que você receba essa palavra e que a partir de hoje você olhe para o seu filho, para a sua filha, para a sua casa diferente. E que você passe a abençoar todo santo dia a sua casa. Proferir as palavras de bênção. Dizer que o Senhor Jesus, você fala sempre assim, que o Senhor Jesus abençoe a minha casa. Quebre as maldições. Que as portas se abram. Que a prosperidade alcance a minha casa. Porque Davi falou, abençoarei os justos. Com favor, você o cercará como um escudo. Então Deus está pronto para abençoar os justos filhos dele. E a bênção de Deus ela vem como um escudo protegendo de todas as maldições. Que vocês sejam abençoados a partir de hoje, em nome de Jesus, abundantemente.